O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Santuário, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje nós celebramos a festa da Rainha do Santo Rosário. É um momento especial para nós refletirmos sobre o poder da oração. O poder da oração que faz com que tantas coisas se transformem. Quantas graças que foram alcançadas através dessa recitação simples, para alguns taxada de repetitiva. Algumas pessoas fazem questão de colocar logo isso. É uma oração simples e repetitiva. Porém, é uma oração carregada de amor. E quando alguém reza com sentimento de profunda gratidão a Deus e a Nossa Senhora, é realmente como se nós entregássemos para ela um buquê de rosa, das mais bonitas rosas que a humanidade possa oferecer àquela que foi capaz de doar tudo pelo bem de todos. Celebrar Nossa Senhora do Rosário é lembrar dos constantes apelos da Virgem Maria para que sejamos homens e mulheres de oração. Constantemente Nossa Senhora nos pede, em suas aparições, aquelas reconhecidas pela Igreja e aquelas que ainda estão em processo de estudo, para que não cessemos de rezar. É necessário que o cristão dobre o joelho diante de Deus. Rezar o rosário não é exaltar Nossa Senhora, é exaltar o Senhor, Criador de todas as coisas, que foi capaz de realizar grandes coisas em uma criatura humilde, simples, mas que se dispôs totalmente à sua vontade.
E é muito bonito nós celebrarmos esta festa hoje, nesse contexto que nós vivemos, não só aqui no Pará, mas digo em toda a Amazônia, que já se espalha pelo Brasil inteiro, que é esse contexto maravilhoso da preparação para o Sírio. Certamente nessa basílica, durante esses dias, muitas pessoas com o terço na mão pediram graças. E muitas virão aqui para pedir ainda muitas graças. Nós vamos repetindo aquelas palavras que o anjo e Isabel pronunciaram por primeiro e que depois a igreja, com a assistência do Espírito Santo, fez que se tornasse uma das orações mais singelas que nós conhecemos. Tão singela que quando nós escutamos nos lábios de uma criança, a gente se comove, a gente se emociona. Tem coisa mais bonita do que ver uma criança rezando uma Ave Maria? É algo que toca o coração até mais insensível. Porém, procuremos compreender a grandeza desse mistério, que é o mistério da oração. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, é o momento em que nos dispomos para entrar em sintonia com Deus. Em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, em meio a tantas preocupações, nós paramos e por um momento elevamos a nossa mente àquele que criou todas as coisas. Com a ajuda dos santos, de modo especial com a ajuda de Maria, nós nos tornamos ainda mais fervorosos nessa comunicação direta com Deus. A primeira leitura da liturgia de hoje nos fala justamente disso. No início da igreja, quando os apóstolos se reuniam para rezar, de modo particular depois que o Senhor Jesus voltou para junto do Pai, Maria e os apóstolos eram constantes na oração. Esse testemunho que a palavra de Deus nos apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, nos mostra a Nossa Senhora naquela atividade que lhe é mais peculiar. Ela constantemente intercede por nós. Ela intercede pela humanidade. É a mãe da igreja que não deixa a igreja por momento algum desassistida. E que nesses dias de preparação para o Sírio, nós tenhamos também essa disposição de ânimo para rezarmos pedindo à nossa mãezinha do céu que mais uma vez corações se abram para Deus através das grandes manifestações de amor e de fé que nós assistiremos e que participaremos pela rua de nossa cidade. Procuremos manter firme nesses dias essa aproximação com Deus. Sintamos a grandeza do Senhor, que é capaz de modificar todas as coisas. No Evangelho de hoje tem uma frase que sempre me tocou de modo particular, e é essa uma das últimas frases que o anjo pronuncia para Nossa Senhora, dizendo que para Deus nada é impossível. Essa profissão de fé que o anjo faz diante de Nossa Senhora é para nós certeza de que não estamos sozinhos. É para nós a certeza de que o Senhor, Ele está conosco e para Ele nada é impossível. E para que esse impossível chegue até nós, é necessário que a nossa disposição de fé facilite. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que entra a oração. A oração que envolve e torna do cristão mais pequenino ao cristão mais amadurecido na fé, a mesma atitude de confiança e de entrega total nas mãos do Senhor. Pensando sobre o rosário, nós pensamos nos inúmeros milagres e graças alcançados através dessa devoção. Pensando no rosário, nós pensamos na possibilidade que ele nos oferece de contemplarmos aqueles momentos mais significativos da história da salvação. Não por nada, por muito tempo, chamavam o rosário de a Bíblia
dos humildes, daqueles que não conseguiam ler, né? A Bíblia dos analfabetos, daqueles que infelizmente não tiveram condições de aprender. Através da meditação dos mistérios do Rosário, a pessoa se tornava conhecedor de todas as coisas mais importantes, que depois eram transmitidas aos filhos. Por quê? Porque antigamente a mãe nem tinha conhecimento das coisas, mas era uma catequista de primeira qualidade dentro de casa. E ensinava para os filhos, mesmo sem conhecer tantas coisas do ponto de vista humano, intelectual, mas por conhecer muito bem as verdades da fé, fazia com que crianças se tornassem homens e mulheres verdadeiramente cristãos. E sem dúvida alguma, a meditação do Rosário ajudou tantas pessoas a compreenderem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele entregou sua vida por nós, que Ele não ficou fiel, refém da morte, mas que Ele ressuscitou e subiu aos céus e permanece ao nosso lado de maneira constante através dos sagrados mistérios que nós celebramos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia especial, nessa manhã, que a nossa convicção de cristãos se torne ainda mais forte e que nosso amor por Nossa Senhora se manifeste ainda mais fervoroso pelas nossas orações. Com o rosário nas mãos, que nós tenhamos essa força interior para proclamar ao mundo que em Deus nós encontramos a paz. Não tenhamos medo das críticas que são feitas. Quantas pessoas se envergonham de puxar um terço na rua porque ficam com medo que alguém os critique? Não devemos ter medo, não. Pelo contrário, devemos ter orgulho de poder carregar nas mãos um objeto tão precioso, tão simples, tão singelo, mas tão poderoso, que faz com que muitas graças cheguem até as pessoas mais necessitadas. Com força, meus irmãos, sem agressividade, sem fazer nenhum tipo de afronta a ninguém, mas tenhamos essa tranquilidade de expor o terço, de rezar o terço, de caminhar com o terço, de ter o terço nas mãos, para que o mundo de hoje, tão voltado ao materialismo, se converta e perceba que somente com paz de espírito é que nós podemos transformar a realidade que nos rodeia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.